apresentar. Sou servo de Jesus Cristo. Gostaria, por muito, que o meu conselho chegasse para o Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal. Vou ser direto. Em primeiro lugar, não foi fácil para os pais, quando depositavam os seus filhos no Rio Nilo, até que havia necessidade deles serem livres daquela situação. Quando Hitler, judeus já serem mortos. Também não foi fácil China ter a lei de filho único. A lei não está em prática na China. É uma lei difícil. Também não é fácil para os pastores, os bispos da Igreja Universal, não fazerem filhos. Enquanto fundador da Igreja Universal, tem muitos filhos. Ele, o Bispo Macedo, tem mais filhos em relação aos pastores e os bispos que estão na Igreja Universal. Não é fácil os pastores não terem filhos. E nem seria fácil para o bispo não ter filho. Agora, não é fácil o desejo do Bispo Macedo mudar a natureza dos homens, dos servos de Deus. Quer levar os pastores, os bispos para o hospital, fazer vazamento. Eu chamo isso de castração. Tirar a possibilidade deles serem pais. Para os pastores da Igreja Universal, os bispos da Igreja Universal, que Deus vos abençoe e que essa tribulação venha a passar como nosso Jesus Cristo nos prometeu, que Ele não nos deixaria só. Vocês não estão só. A Igreja Universal é uma igreja de Jesus. Agora, o conselho que eu tenho para o bispo: cuidado com o espelho. Lhe mostra em uma posição de honra, de poder, de glória, mas que esta posição não vale para nada. Na sua riqueza, ele procure oferecer essas riquezas. Como jovem rico, Jesus Cristo lhe amou. Jesus sabia que aquele jovem tinha um tesouro na terra, mas era preciso ter um tesouro no céu. Nosso bispo, o seu negócio tem que ser conhecido, porque não é bom. O egoísmo não é bom. Nem tudo essa igreja é sua. A igreja é de Jesus Cristo. Aquelas paredes que construíram o templo de Salomão, aquelas paredes é do povo da Igreja Universal. Quem está em Moçambique, na Igreja Universal, são pastores e bispos a trabalharem para a Igreja Universal. Ninguém está a trabalhar para o Bispo Macedo. As pessoas estão a trabalhar para Jesus. E eu, como servo de Jesus, eu quero aconselhar ao Bispo Macedo: o egoísmo surge uma vitória ilusória. Bispo, você vai pensar que você tem capacidade de construir a igreja. Você se engana. Quem tem essa capacidade, ele morreu e ressuscitou. E agora eu sou servo dele. Quem tem essa capacidade é Jesus Cristo. E você não tem capacidade de destruir a Igreja Universal. Quando você se aperceber que não tem a capacidade de destruir a Igreja Universal, você há de se aperceber que você não construiu a Igreja Universal. Que quem construiu a Igreja Universal foi Jesus. Então, enquanto existirem pastores que servem a Jesus Cristo, a igreja é de Jesus. E enquanto existirem pastores que têm negócio com o povo de Deus, esses pastores devem ser afastados. Seria bom que todos os bispos e os pastores afastassem Bispo Macedo. Ele está cansado, trabalhou muito, está cansado. É tempo de afastar o Bispo Macedo da Igreja Universal, porque não está a construir a igreja. Matar as crianças, os filhos dos bispos, os filhos dos pastores, é destruir a igreja. Prestem atenção. Não sou homem com dignidade de julgar alguém.
Em nada sou digno, sou servo do Senhor Deus. E não podemos julgar o Bispo Macedo. Em nenhum momento quero julgar, porque na justiça de Deus haverá julgamento para todos os santos e os ímpios. Eu serei julgado, o bispo será julgado. Não é preciso julgarmos o bispo, mas podemos o afastar para ele ter a salvação. E a salvação é uma coisa preciosa, mais que o ouro, a prata que hoje existe a cercar o bispo. Saiba, bispo, nunca foste rico e não és o mais rico do mundo, porque Lúcifer, nas suas vestes, brilhava mais que qualquer outro anjo, e na sua posição tinha riquezas que você, bispo, não imagina. Você é só um como eu, é servo de Jesus. Se você querer servir a sua própria vontade, vai ter vitórias ilusórias, vai pensar que você vence, enquanto quem vence por si é Jesus. E se isso continuar, bispo, se você, depois de escutar esse conselho que o servo de Deus te dá, você rir e dizer: gente, isso não é nada para si, mas para o servo de Jesus Cristo, isso é muito. Quantos servos tens, bispo, que nunca te aconselharam? Quantos servos tens? Quantos pastores ao seu redor? Quantos bispos que nunca te deram um conselho como esse? Recebe esse conselho para seres humildes e tira as suas ideias, porque são filosofias vazias, filosofias falsas. Você tem razão quando pede para os pastores não terem filhos, mas essa sua razão não serve nem para mim, nem para a igreja, nem para o mundo, nem para os pastores, para ninguém. A sério, não serve essa sua razão. Essa filosofia que tens agora não serve. Você, na sua filosofia, vai fazer a sua própria religião. A religião da Igreja Universal é de Jesus Cristo, não é de bispo. Não invente sua própria religião. Vamos continuar a servir ao Senhor nosso Deus. Vamos continuar a servir ao Senhor nosso Deus. Não seja essa mensagem polêmica, mas seja um conselho. E eu peço a sua atenção para entender esse conselho. Porque se for de difícil compreensão, lembra-se que precisas de muita ajuda. Que Deus te revele o que você não consegue ver nesse momento. E que Deus salve a igreja. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe o povo da Igreja Universal. Que os milagres continuam em nome de Jesus Cristo. Que a igreja cresça em Espírito Santo. E ninguém se torna igual ao Bispo Macedo, nem em busca de riqueza, nem em busca de poder. Porque tudo isso Lúcifer teve, e teve para se colocar na posição do Criador. A criatura às vezes quer ser igual ao Criador. Se o Bispo Macedo continuar a resistir no seu orgulho, peçam independência em todos os países, igrejas, dependam só de Jesus e não do Bispo Macedo. Eu sou servo de Jesus. Receba esse conselho que eu fiz de servo para servo. Entre eu e bispo, a única coisa em comum é que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e saibam que uma verdade não passa. Verão pessoas para me desmentir, mas as mentiras não vão resistir. Essa verdade vai nos acompanhar até o juízo final, quando Deus julgar o mundo. Essa verdade que estou a falar aqui vai ser apresentada naquele dia. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.